Olá, este é o Por Dentro da Política Especial, trazendo temas de interesse público e desafios colocados à classe política nas próximas eleições. O assunto de hoje é a segurança nas redes, crimes cibernéticos, ataques a reputações na internet. Nós vamos falar com a advogada Luciana Bertoloso, especialista em direito digital no escritório Opsi Blum, Bruno Abruzio e Weinzoff Advogados. Muito bem-vinda ao estúdio da TV Alesp, é um prazer conversar com a senhora e um tema tão candente, tão atual. Bem-vinda. Obrigada, Jorge. Gostaria de agradecer por estar aqui e ter a oportunidade de falar sobre temas atuais e relevantes para a nossa sociedade. Quando a gente fala de ataques na rede, o cidadão do outro lado do computador ele fica, estou refém, eu devo usar a internet, não devo, há temores, senhas, ou seja, blogs. Como que a gente pode, antes de mais nada, tomar uma postura diante da rede? Primeiro, não existe invisibilidade, né? Quem faz o mal, ele pode ser devidamente identificado. Vamos começar por aqui. Isso, Jorge. Com o advento da internet, lá em 94 aqui no Brasil, sim, mudou todas as relações, tanto as pessoais quanto as comerciais. Então, falando sobre os ataques, o que uma empresa e também a pessoa física deve fazer é sempre manter o seu sistema operacional atualizado, senhas fortes, sem data de nascimento, nome da mãe, nome do cachorro, sempre letras, números aleatórios, mudar sempre, não manter a mesma senha por muito tempo, não clicar em links maliciosos que não sabe de onde vem, aqueles e-mails que você recebe, você ganhou um iPhone, clique aqui, passe seus dados, nunca clique nesse tipo de link. Sim. E sim, as pessoas que estão por trás desses golpes, muitas vezes eles acham que eles não vão poder ser identificados. Sim. Mas hoje sim há possibilidade de identificação. A Lei do Marco Civil da Internet traz essa possibilidade. Que não é nova, é 2014. 2014, isso. Então, mediante uma ação de quebra de sigilo de dados, você pede para esse provedor, tanto de e-mail ou das redes sociais, fornecerem IPs com datas e horários. É como se fosse... IP é o protocolo de internet, para quem não sabe. É o endereço. Isso, é como se fosse o RG da pessoa na internet, assim, fazendo uma comparação bem para ser didática. Tá. E você, depois que pega esses IPs, vai para o provedor de conexão, é quem deu a internet, quem está fornecendo o serviço de internet. Sim. E essas operadoras, elas possuem os dados cadastrais. E elas são obrigadas a fornecer... São obrigadas por lei. Sempre quando alguém tiver sofrer algum tipo de ataque ou alguma ofensa, primeira coisa, preservar todas as provas por meio de ata notarial, que o tabelião faz uma ata notarial em cartório. A primeira providência. Primeira providência. Vai a um cartório e peça uma ata... Isso, ata notarial. Notarial, descrevendo o que aconteceu. Isso, e o tabelião ele vai até tirar aqueles prints de tela. Sim. Que fala-se muito, né? Sim. Vai tirar o print da tela, vai atestar que aquilo é verdadeiro, que veio do número tal, veio do e-mail tal. Sim. Para você ter as provas. Porque se você for para o judiciário simplesmente com um print de tela que você deu... Você pode jogar isso no Photoshop e mudar. Tá. Então, tem uma certa fragilidade sem a ata. Então, primeira coisa, a ata. Segundo, procurar um advogado especializado para entrar com essa ação de quebra de sigilo, normalmente na esfera civil. Sim. E quais são os casos mais comuns hoje em dia? Aliás, é importante falar em direito digital, a questão da tecnologia, mas tem que pensar que a gente tem outros códigos, por exemplo, de defesa do consumidor, no caso de uma venda, uma compra pela internet, não é? Sim. Os casos que a gente trabalha mais, inclusive lá no escritório, de ofensas na internet. Sim. Então, uma pessoa cria um perfil falso, só com um nome, com uma imagem qualquer, ofende a outra pessoa e ela acha que ela está sob o manto do anonimato. Sim. Não está, vamos atrás, achamos, depois a gente parte para uma ação indenizatória, danos morais, ofensa à honra, à imagem. Mesmo que o faça, digamos assim, numa lan house, não da sua casa, porque a ideia que se tem é que a máquina estando no endereço é como se eu chegasse até o endereço. Eu estou chegando até aquela máquina, até aquela pessoa, é isso? Isso. Mas aí vem um problema que até as empresas elas precisam se resguardar. Sim. Eu tenho um restaurante, por exemplo, e eu tenho Wi-Fi aberto. Então qualquer pessoa que vai lá pode acessar,
fazer uma ofensa dessa ou uma fraude. Um cliente. Um cliente, por exemplo. Um cliente. Um cliente esporádico, não aquele que frequenta Exato. comumente. Mas tanto faz até se for esporádico ou comum, porque não vai dar para saber. Sim. Pode ter, assim, 30 pessoas ao mesmo tempo se a rede for aberta. Então, o estabelecimento, já tem decisão judicial dizendo que o estabelecimento ele é responsável se ele não consegue identificar. Porque e aí ele precisa cadastrar dele, um a um dos clientes. Não sim, é simplesmente uma rede aberta e qualquer um só coloca uma senha, identifica. Sim, se você tiver, normalmente hotel, o que o hotel faz? Sim. Ele te dá um login e uma senha. Sim. Então tem seu nome. Coincidindo com o nome do hóspede também, com o nome do hóspede, sim. Para ele poder identificar e assim ele se resguarda. Então, uma dica para as empresas é fazer esse tipo de cadastramento ou não ter o Wi-Fi. As pessoas também devem ter esse zelo, esse cuidado de fazer o cadastramento, em vez de o comércio oferecer, a pessoa pedir para se cadastrar, para não correr risco de lá na frente sofrer algum revés. Sim, com certeza. As pessoas também têm que ter essa cautela. Sim. O que eu dou de dica é não acessar o Wi-Fi público, até porque seu dispositivo móvel ele pode ser acessado por hackers de forma muito simples. Eles podem roubar suas credenciais do banco. Nunca deixar também a senha logada no aplicativo do celular, nem no computador. Então, mas essa vida hoje corrida, as pessoas sequer às vezes lembram de senhas, já deixa tudo meio esse é um problema. Pré-estabelecido. A própria máquina, o programa já deixa a senha, salva, a pessoa apenas clica. E aí isso tem que dizer que se ele estiver trafegando numa rede pública, ele tem que ter um cuidado redobrado. Sim, redobrado. Agora, no caso da pessoa se apropriar de uma informação que está no celular do outro, usando uma rede pública, ele pode, digamos assim, se travestir de outra pessoa por estar numa rede pública? Como fica? Se ele se fizer passar por outra pessoa, ele manda aquilo, cria um perfil falso, põe uma foto falsa, está num endereço de IP que não é o dele, ele pode se fazer passar por outra pessoa e essa pessoa ter dificuldades ali na frente? Sim, pode. Isso pode acontecer. Se for comprovado que, de fato, não foi aquela pessoa, a verdadeira, que estava por trás desse perfil falso, que cometeu ofensas ou fraudes, se descobrir quem é o verdadeiro, essa pessoa responde de forma civil e criminal. Com todas as penalidades. Todas as penalidades. No caso, agora, por conta das eleições, deve pulular nos celulares aí muitas mensagens, né, de pessoas com notícias falsas ou com informações fora de contexto. Isso também pode ser alvo de ações na justiça? Sim, com certeza. De que forma as pessoas, por exemplo, tanto o ofendido ou uma pessoa que simplesmente passou para diante? Porque eu acho que há uma tendência natural, principalmente nos grupos de WhatsApp, primeiro, não checar a fonte. Segundo, até pelo grupo, pela aceitação que se tem dessa informação, tocar adiante sem checar, né, a informação se é verídica ou não. Sim. Primeiro, o ofendido, ele pode ter sua honra ofendida e sua imagem também. Isso vai tanto para o lado criminal e cível. Criminal, injúria, difamação, e o cível com indenização por danos morais, a imagem e a honra. Sim. Por outro lado, quem dissemina esse tipo de informação inverídica também pode ser punido. Quem produz é punido, pode ser punido. Pode ser punido. E quem compartilha também. Então, qual é a punição para quem compartilha? Ele simplesmente pegou, achou engraçado e mandou para 100 pessoas, que mandou para 100 mil, que de repente a mensagem deu uma volta no globo completa. Isso. Viralizou, como diz. Quem compartilha depende muito do caso concreto, viu, Jorge? Sim. Porque se eu compartilho e só uma pessoa tem acesso ao meu compartilhamento, eu não trouxe danos. Mas se um blogueiro famoso compartilha e 5 milhões de pessoas visualizaram, o dano é gigante. Então depende bastante do caso concreto e aí seria também indenização por danos morais. Como se quantifica a extensão do dono? Sendo que eu digo aqui, a rede social, o Facebook tem 2 bilhões e 200 milhões de usuários. Como é que eu vou saber em que caixinha vai chegar aquela informação, sendo que tem um algoritmo que diz, olha, isso é do seu interesse, isso não é? Como é que eu consigo parametrizar o estrago, o dano produzido? É possível fazer isso? É possível fazer isso e é através também dessa ação que você pede para o Facebook ou para o Instagram de passar esses dados juntamente com os dados cadastrais. É possível sim, mas aí para quantificar, o juiz
vai quantificar. E normalmente as punições são baixas, infelizmente. São baixas? Então, se são baixas, ela até estimula, estimula, digamos, as pessoas a continuarem produzindo. Sim, tem um caso recente que foi julgado, acho que foi pelo Tribunal de Justiça do Paraná, de um grupo de WhatsApp, de um time de futebol, que tinha alguns ex-diretores ali, fazendo parte, e aí um deles saiu do grupo, tirou as fotinhos das telas, e eles estavam falando besteira, falando mal de outras pessoas, e ele compartilhou isso com a imprensa e com outras pessoas, em outros grupos. Ele foi condenado por compartilhar. Por compartilhar. R$5.000 para cada participante, deu um total de 40 mil. E no caso, a imprensa que tomou ciência daquela informação e acabou estendendo, né, para além dos celulares, ela também foi punida, no caso o veículo, ela não estava no polo passivo, ela não estava como réu na Mas ação. Poderia estar, porque ela também ajudou a propagar aquela informação, que na verdade só deveria ser dirigida, customizada para aquele grupo. Aquele grupo de interesse. Exato. E quando você participa de um grupo de WhatsApp, você já imagina que aquilo é um grupo privado. Você tem confiança naquelas pessoas. Ser, né? Deveria ser. Mas não é. Por isso, sempre tomar cuidado com o que vai postar, o que vai compartilhar. Sempre. Nós não estamos invisíveis. E no caso da rede social, doutora Lucina, quando se fala da vida exposta, a pessoa vai viajar, publica uma foto, publica fotos com amigos e depois brigam, aí retiram a foto. Como fica também essa questão, já que a vida está exposta? Não é que a pessoa capturou uma foto e colocou fora do contexto, mas eu digo, é a pessoa que deliberadamente coloca a vida ali e depois não sabe o estrago que pode produzir no futuro. Sim. Um dos estragos que podem ocorrer aí com essa superexposição na internet é que os fraudadores, eles estão de olho. Eles estão de olho no que a gente posta. Tudo. Tudo. Então, eu vejo muito... Mas são pessoas ou são máquinas que estão ali à espreita, robôs, como se diz? Pessoas, maioria das vezes pessoas. Sim. Que falam, esse alvo aqui é bom, usa um relógio legal, tô vendo aqui no Instagram o relógio que comprou novo, um super anel de diamante, mora no condomínio X, porque postou a foto no condomínio X. Eu sei onde estuda. Inclusive a vida da pessoa, a hora que toma café, onde trabalha, todas as coisas que faz. O tempo todo. Sim. Mas a pessoa, se ela está exposta, ela vai correr esse risco. Assim como você falar no celular no meio da rua. Você está exposto ao risco de ser furtado. Pois é. Puxa vida. Mas no caso, isso é um grande negócio, porque a gente está imaginando que tem uma pessoa do outro lado observando a vida e procurando uma oportunidade, uma fragilidade. Mas e quando são grupos organizados? Quando são grupos que inclusive podem estar fora do Brasil? Qual é a proteção que a gente tem? Qual é a segurança que a gente tem? Como fica, por exemplo? Pode haver um ataque hacker de fora, derrubar uma rede, derrubar, digamos, uma empresa que trabalhe com dados, que tenha, digamos, fichas de clientes, cadastros lá. Isso tudo pode acontecer deliberadamente. Isso é um grande negócio. Pode virar um sequestro de dados, inclusive mediante o pagamento depois, suborno, essas coisas todas estão acontecendo aí? Sim, estão acontecendo, tanto em grandes empresas, quanto por pessoas físicas que têm seus dados bloqueados em computador. Hoje em dia, o que eu falei lá no começo se aplica aqui também, que sempre ter senhas fortes, os sistemas operacionais atualizados, e empresas ter um bom TI para se proteger de todos os lados. E quando isso acontece, tanto em empresa quanto para pessoa física, hoje na internet existem algumas senhas para você desbloquear. Porque tem vários tipos de vírus, né? Esse vírus que ou vai te roubar tudo, ou então diz que está com todos os seus dados, você precisa pagar valores para eles devolverem. Não paguem. E pagar em bitcoins ainda. Em bitcoins. Não é em dinheiro. Não. Em cédula. Não, em bitcoin. Meio circulante, é bitcoins. Exato, que não é rastreável, né? Sim. Então, a primeira coisa, não paguem, procurem um bom especialista. Se você não tiver TI, procure, primeira coisa, um bom advogado. Não pague esse valor. Tente descobrir se existe alguma senha já na internet para desbloquear, porque às vezes existe. Eles vão se repetindo. Então, existem sites que você pode pegar essas chaves para desbloquear seu computador. Porque você não tem garantia nenhuma que você pagando,
o fraudador vai te devolver. Sim, sim. Então, pode acontecer, acontece bastante. E eu acho que cada vez mais, né? Porque é um bom negócio para o fraudador. Os casos recentes aí, a gente vê de pessoas que de má fé usam da imagem, abusam da imagem. Vamos pegar aqui um caso, uma pessoa namora, tem fotos, aí brigam, separam e tempos depois essas fotos aparecem em grupos de WhatsApp ou aparecem aí em sites e blogs. O que fazer? Como proceder? Se a pessoa deliberadamente permitiu se fotografar, digamos, uns nudes, essas coisas são muito comuns hoje em dia. E lá na frente, não. Ela pode a qualquer tempo dizer, eu não quero que essas fotos sejam divulgadas, inclusive com ações, pedindo ressarcimento, danos morais. Como isso acontece? Explica pra gente aqui a mecânica, como isso pode ser feito. Tá, vamos lá. Você enviar uma foto sensível, vamos chamar assim... Sim, sim. Dado sensível, não é crime. Né? Sim. E se eu compartilhei com alguém e eu falei, tudo bem, pode compartilhar com outras pessoas. Tá. Esse compartilhamento não vai ser crime. Ele vai ser crime a partir do momento que é sem autorização. Sim. Então, e como é feita essa autorização? É expressa? Porque então, isso daí é a coisa é instantânea. O cara falou, não, mas era só um story, era só para apagar lá, 24 horas, era para ver uma vez só e apagar. Essa é uma prova difícil de se fazer. Então é bom. Mas acontece também. Aliás, acontece muito comumente, né? Se pode falar. Tem acontecido regularmente. Aí isso vai ser discutido numa ação de indenização, quando as partes forem ouvidas, eventuais testemunhas, enfim. Mas na maioria das vezes vaza sem consentimento, sem autorização. E isso sim é crime nas duas esferas, civil e criminal. Mas as penas são muito brandas no criminal. O que seria uma pena branda para quem pratica um crime? Isso também é tipificado. Então, né? Esse compartilhamento de foto sensível ainda não é tipificado em lei. O que ele vai responder é por injúria, difamação. E aí as penas, normalmente, elas são... pequenas, né? Pequenas e de prestação de serviços à comunidade e multa. Tem hoje um projeto de lei em andamento que ele visa criminalizar o compartilhamento de fotos sensíveis sem autorização. E a pena vai ser de 2 a 4 anos de prisão e multa. Aí sim, eu acho que as pessoas vão ficar um pouco mais atentas, prestar atenção para não compartilhar esse tipo de conteúdo. O número de crimes digitais, seja no Brasil, seja no mundo, da ordem de milhões, já não seria o suficiente para nos resguardar com leis mais rígidas, mais fortes, digamos, para coibir essa prática, doutora Luciana? Sim, sim, mas eu acho que está havendo um avanço desde a lei da Carolina Dickmann. Explica pra gente só para quem como é que foi a questão da Carolina Dickmann. Se eu não me engano, em 2012, já faz um tempinho, né? Parece que foi ontem, mas já faz um tempinho. Criminalizou a invasão de dispositivo móvel. Então, no caso da Carolina Dickmann, um hacker invadiu o celular dela, pegou fotos dela nua e compartilhou com a sociedade. Sim. Essa lei tipifica isso. Então, foi uma lei muito restritiva, porque só criminalizou a invasão do dispositivo móvel. Sim. E se tiver alguma ameaça, pedido, uma extorsão, o crime também, a pena é um pouquinho mais elevada. Mas para ela, como figura pública, ela não teve a sua invasão de privacidade, digamos assim, uma pena branda caberia para uma situação como essa? Uma injúria, né? Não é muito mais que isso para uma figura pública que vive da sua imagem, no caso, televisiva. Exato. À época, essa seria a pena, super branda. E aí veio a lei da Carolina Dickmann, exatamente, que deu uma melhorada. E agora vem essa nova, ainda não tem um nome, mas ela está aí para ser aprovada e vai criminalizar o compartilhamento. Sim. Então, e um dado interessante, Jorge, que 1 a cada 7 crianças nos Estados Unidos, criança adolescente até 18 anos, já compartilhou uma foto. Tem um estudo sobre isso. E 1 em 4 já recebeu. Então é muito.
É muito, eu acho. Estamos falando de crianças. Como fica também a questão das crianças que muitas vezes até sabem como funciona a rede. Aliás, eles já foram criados, né, com computadores, com dispositivos móveis. Mas eu digo, eles não têm, digamos, a noção do estrago que podem provocar. No caso, os pais são os responsáveis. Como fica, por exemplo, penalizar uma criança que pega o celular do papai e tem umas fotos aqui, deixa eu mandar para uns amiguinhos. Pronto, e aí, como fica? Sim, crianças e adolescentes. Aliás, o que não falta de criança pegando o celular, e às vezes já sabe a senha, inclusive, e aí... Não, sabe mexer mais do que o pai e que a mãe, né? Jorge, nesse caso, os pais são responsáveis. São responsáveis. Os pais, eles têm o dever de instruir, de ensinar e de protegê-los. Sim. Então, eles precisam monitorar tudo que os filhos fazem. Não, os pais não costumam fazer isso, mas é muito importante. Hoje existem ferramentas, aplicativos que bloqueiam acessos a algum tipo de ferramenta. Sim, sim. Sempre tem que olhar aquela idade, aquela faixa etária. Sim, sim. O YouTube, por exemplo, 18 anos. Tem um monte de youtuber de 12. Li, concordo. Li. Não é assim? Não li, mas concordo. É assim que acontece. É isso. Então, os pais precisam ficar atentos, porque eles sim são responsáveis. Sim. Se os filhos praticam algum tipo de ato ilícito na internet, alguma ofensa ou até uma fraude, sim, eles vão ser responsáveis, isso com base no Código Civil, porque os menores de 18 anos são inimputáveis, sim, não pode ser imputado nada a eles. E por falar também nos pais dos pais, que é uma geração aí, a terceira idade, quarta idade, que também está antenada, também está fazendo uso de blogs, conversando, dialogando em grupos de WhatsApp, mensagens instantâneas. Eles estão preparados para toda essa tecnologia? Muitas vezes eles não dialogam bem e não têm noção do estrago que podem provocar ali na frente, até por inabilidade, né? Não conseguem saber exatamente. Falávamos aqui antes da gravação de um programa de um caso, uma pessoa vai postar uma foto e acaba colocando o rolo de câmera, todas as fotos que havia no celular e depois não sabe nem como tirar. Sim, tem que também ter uma vigilância dos mais jovens para os seus avós. Tutores mais jovens, já iniciados nesse ambiente digital, não é? Precisa, de fato, porque eu já vi muita história de amigos que falam, minha avó entrou num site, fez uma compra gigante, passou o cartão de crédito e aquele site era fraudulento e ela não sabe identificar isso. Os mais jovens podem ajudar. Então tem que, sim, fique do lado da sua avó e do seu avô para eles tomarem esse tipo de cuidado. E precisa alertar que tem gente na rede literalmente pescando, é isso? Tem até uma expressão? A famosa pescaria, é o phishing. É aquele e-mail, hoje acontece também nas redes sociais, não só no e-mail. Sim. Que o fraudador, ele dispara 1 milhão de e-mails para várias pessoas, normalmente falando que você ganhou algum prêmio, ou então você tem um desconto especial. Faça o cadastro, dê uma senha, o número do banco que eu vou mandar um dinheiro para você. Exatamente. Muitas vezes eles imitam a própria plataforma do banco, dizendo, você tem um débito aqui. Às vezes você tem, de fato. Vai lá, clica e eles pegam suas senhas, seu login e tudo mais. Isso vai ser utilizado mais para frente. Sim. Então, sempre quando tiver algum tipo de e-mail que você não sabe a procedência, delete. Delete sem ler, não perca seu tempo. Exatamente. Quando for uma fonte suspeita. Bom, já estamos praticamente no encerramento da nossa conversa e eu queria saber, uma curiosidade, no tocante à rede, quando se publica a questão do para sempre. Uma pessoa tira uma foto, no passado não gostava, rasgava a foto, jogava fora. E essa foto hoje parece que fica lá para sempre. Mesmo que a gente tente apagar, alguém consegue resgatar, seja da máquina, seja da nuvem. Como fica o direito ao esquecimento? Uma pessoa adolescente fez uma brincadeira no passado, 10 anos depois ele está numa entrevista de emprego e aquilo pesa na vida dele. Ele pode até não ser contratado por conta de uma brincadeira, de uma roupa, de um gesto. O nosso direito ao esquecimento, como é que anda nesses tempos digitais? Doutora, para encerrar as suas considerações finais. Jorge, nossa herança digital, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que vamos publicar na internet. Hoje, o STJ, ele, inclusive, tem uma decisão recente que uma promotora, ela pediu a desindexação do nome dela ligado a uma fraude em um concurso. Desindexação é
Quando você procura no Google. Sumir da Isso, tela. O nome dela continua lá. Sim. Mas quando ela digita, não aparece. Sabe aquela sugestão do Google? Sim. Fraude em concurso. Ligar uma coisa Ela com conseguiu, mas tem que tomar muito cuidado. Isso também é o caso concreto que os tribunais vão analisar, porque tem o direito à informação e tem direito da imprensa e tudo mais, liberdade de expressão, então tem que tomar cuidado aí. E o caso vai ser decidido no tribunal mesmo. Mas não é tudo que pode ser esquecido. Voltaremos ao tema. Muito obrigado por sua entrevista. Foi um prazer conversar com a senhora aqui no estúdio da TV Alesp. Obrigada, Jorge. Obrigada pela participação. Eu conversei com a doutora Luciana Bortoloso, que é especialista em direito digital, neste Por Dentro da Política Especial, falando aí de crimes cibernéticos e digitais. Muito obrigado por sua audiência. Até a próxima oportunidade.